eu fui fazer um retiro de carnaval, a JIC, Juventude Católica Independente, me convidou para ir para o Colégio Nossa Senhora das Dores fazer esse retiro. E a minha mãe então falou assim, eu era costureira, eu fui costureira de 14 anos até 22 anos quando eu entrei para o convento. Aí a minha mãe falou, vai ficar interna porque você cansa muito com o serviço. Eu era arrimo de família. Aí eu fiz a minha mala e fui ficar interna. E lá eu participava dos recreios com as irmãs, fiquei conhecendo as irmãs e gostei muito das irmãs. Eu tinha dia marcado de entrar para as beneditinas enclausuradas. Eu ia ser enclausurada em março, eu entrei em fevereiro para as dominicanas. E aí eu não saí mais, eu fiquei lá, eu fiquei. E o carroceiro foi levar a mala com as coisas que eu tinha levado, porque aí já a roupa era diferente. Era uma blusinha branca e uma saia preta e tinha lá no estoque guardado de todo tamanho. Então eu vesti o que me serviu, fiquei lá. Fiquei com as coisas de lá. Então foi assim que eu conheci as dominicanas e foi mais por causa de uma irmã, no tempo ela chamava Irmã Naís. Depois ela passou a chamar a Irmã Laura Schaier. E ela que passava mais o recreio conosco. Então, eu não conhecia as dominicanas. Aí a Madre Geral nossa, que era francesa Seranhés, ela estava no Brasil, em Araxá. Aí telefonaram para ela perguntando se eu podia ficar no convento. Ela falou, recebe a moça, porque o noviciado é tempo de experiência, se ela quiser ficar bem, se não quiser, ela sai, né? Então foi assim que eu conheci as dominicanas. Eu fiz um noviciado aqui, e daqui, quando terminou o noviciado, era 3 anos, 1 ano de postulantado, 2 anos de noviciado, noviciado canônico e noviciado 2º ano. Eu fiz 3 anos. Quando eu recebi o véu preto, eu fiz a minha primeira profissão, eu fui mandada para São Paulo. Eu morei 2 anos em São Paulo. De São Paulo fui mandada para Goiânia. Morei 9 anos em Goiânia. De Goiânia fui para Belém do Pará. Morei 2 anos em Belém. De Belém eu fui para o Rio de Janeiro. Morei 1 ano no Rio. Do Rio eu fui para Volta Grande. Morei 4 anos em Volta Grande. De Volta Grande eu voltei para cá, morei mais 9 anos aqui. E daqui eu fui, e nesse tempo eu servi na Transamazônica, em Altamira. Eu estava abrindo lá, estava começando. Eu fui a 2ª dominicana que fui para lá no tempo ainda da ditadura. Fui no tempo da ditadura para lá, né? Fiquei 4 anos servindo lá. Eu ia e voltava, eu preparava os alunos para ir servir na educação lá, porque eu fiquei na educação, eu dei aula 40 anos e meio. Eu me aposentei em Uberlândia. Eu vou fazer 93 anos, agora daqui a 1 mês, né? Eu já faço 93. Então, eu já andei nesse Brasil inteiro. Eu dava aula do jardim de infância até a 8ª série. Depois eu dei no normal todo, curso normal. Depois eu fiz pedagogia. Eu fiz mais 4 anos de pedagogia, mais 2 anos de orientação, supervisão e administração escolar. E fiz pós-graduação em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas. Então, eu dava aula de tudo. Dei aula desde jardim de infância até o último ano de faculdade. Eu não saltei 1 ano. Eu fiquei de licença da minha província, eu fiquei uns 15 anos servindo a família. A minha mãe ficou viúva,
A minha irmã que olhava a mamãe morreu, então não ficou ninguém, porque eu tenho uma irmã que é enclausurada, a outra é casada e viúva em Belo Horizonte. Aí eu tive uma licença de ficar servindo a minha mãe. A minha mãe teve casa em Caldas Novas 25 anos. Ela tinha um apartamento aqui e a casa lá. Aí chegou uma hora que a gente não deu conta mais de sustentar a casa lá e o apartamento aqui. Aí teve que fazer uma opção, vendeu a casa lá e ficou com o apartamento aqui, né? Então, praticamente eu fiquei, assim, eu participava de tudo da congregação. Eu participava das reuniões, dos encontros, dos retiros, das assembleias, na minha província, né? Porque nós éramos três províncias. De uns tempos para cá é que uniram as províncias. Eu me vejo muito dominicana. Eu, se fosse mais nova, hoje mais nova, eu ia ser enclausurada. Eu gosto muito de rezar, eu gosto muito de ficar sozinha, eu gosto muito de silêncio, mas eu gosto da minha comunidade. Eu gosto muito de ser dominicana, gosto mesmo, muito mesmo. Então, eu me sinto muito feliz na vida dominicana. E se eu nascesse 100 vezes, eu ia 100 vezes entrar para o convento.